estávamos orando pela vida do nosso pastor. Pai amado, Pai querido, louvado, engrandecido é teu nome, Senhor, nessa noite. Aqui está o teu filho, o teu servo, Senhor, que, Senhor, venha abençoar cada vez mais e mais a vida dele, Pai. Essa mensagem, a palavra, Senhor, que ele estará, Senhor, falando nessa noite, Pai, essa palavra, essa mensagem que vem do trono dos céus, estará atingindo os nossos corações nessa noite. Senhor, que nossas mentes, nossos ouvidos, Senhor, sejam atentos e abertos, Pai, para escutar a voz do Espírito Santo, Senhor, que estará falando aos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra rema, que a Tua palavra revelada do trono dos céus, venha falar profundamente aos nossos corações, através do Teu Filho. Senhor, muito obrigado. Nós Te louvamos e Te adoramos, e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, é bom poder ser, mais uma vez, um enviado de Deus. E olha que é grande responsabilidade, estou ciente disso, porque quando você fala representando alguém, eu creio que o maior líder, o maior representante do Brasil é o nosso presidente da República. Quando ele vai em outro país, ele vai representando 200 e tantos milhões de habitantes. Um governador, ele representa o Estado. O prefeito representa o município. E assim vai. O vereador representa uma determinada área. Mas quando falamos em um representante de Deus, meu Deus do céu, é forte demais isso. É por isso que os judeus ortodoxos, eles evitam falar o nome de Deus. Tamanha a reverência que eles têm. Porque eles obedecem lá o mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o judeu, para falar o nome de Deus é muito difícil. Quando ele fala, ele tira o quipá, ele se prostra e ele fala o nome de Deus. Imagine você ser um representante, você falar em nome dele. É muito grande a responsabilidade. Mas em oração, Deus me deu uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Jonas capítulo 1, abre lá. Vamos fazer assim um breve apanhado da caminhada desse cidadão, chamado Jonas. Todo mundo conhece Jonas. Um profeta menor. Teve uma vocação, mas vacilou. Leiamos, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus
se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-se que: te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornado cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste com o que te aprouve. E lançaram a Jonas, levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temendo, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito emblemático, né, irmãos? Porque nele nós podemos caracterizar alguns tipos de pessoas, alguns tipos de indivíduos. Existem vários tipos de indivíduos, né? Os incrédulos, os crentes, os ateus. Normalmente existem algumas razões básicas que apontam o porquê de uma pessoa fugir de Deus. Deus é bom, irmãos? Então me respondam: por que uma pessoa vai fugir de Deus? Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é paz, se Deus é misericórdia, se Deus é justiça, por que fugir de Deus? Algo está errado. Eu coloquei aqui: primeiramente, uma pessoa foge de Deus quando ela está amedrontada, ela está assustada, com medo de perder. Perder o quê? Perder a sua vantagem indevida. O pecador foge de Deus, o ladrão perde de Deus, ele foge. O assassino foge de Deus. Quando a pessoa está em débito, ela normalmente tem o costume de fugir de Deus. Normalmente o cristão que está fugindo do Senhor, ele pode estar confuso com medo de receber alguma coisa sobre ele. O cristão, o servo de Deus que foge de Deus, normalmente,
ele tem a consciência daquilo que ele fez. Normalmente ele sabe qual é a consequência do seu erro. Ele sabe, talvez, o que ele pode receber em retorno do mal que ele fez a outrem, ao próprio Deus ou a si mesmo. E Jonas, ele é um excelente exemplo do crente que está querendo fugir de Deus. Primeiramente, Jonas sabia que Deus era bom. Ele sabia. Jonas sabia que Deus era justo. Ele sabia. Jonas sabia que Deus era fiel. Ele também sabia. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que Jonas parecia, dava até a entender que ele não sabia que Deus estava em toda parte. Dá a entender aqui, à luz do texto, que Jonas fingia, podemos dizer assim, ele fingia não saber que Deus está em toda parte. Deus está aqui. Posso ouvir um aleluia aí nessa noite? Deus está na live aí na tua casa. E eu libero uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Deus está aqui, Deus está na tua casa. Agora, o que me chamou a atenção, irmãos, por que Jonas fugia de Deus, apesar dele ter a noção de quem era Deus? Jonas era um hebreu. Mas eu vou além, Jonas era um profeta. Será que ele não sabia que Deus poderia achar em qualquer lugar? Por isso eu quero falar para você, que está longe de Deus, você que pensa que Deus não sabe aonde você está, você que pensa que Deus não sabe o que você está fazendo de errado. E eu digo para você uma coisa, o seu longe, por mais longe que seja, é perto para Deus. Repita comigo, o meu longe, por mais longe que seja, é perto para Deus. Isso porque, irmão, o Deus que nós servimos é Deus. Deus é Deus. E é o único Deus com D maiúsculo. Os outros deuses você não pode escrever com D maiúsculo. Só o nosso Deus é D maiúsculo. E agora me vem a história de Davi. A situação complicada de Davi quando ele escreve o Salmo 139. E ele pergunta assim, para onde fugirei eu? Para onde me ausentarei do teu espírito? Davi sabia quem era Deus. Para onde fugirei eu da tua presença, da tua face? Para onde? Ele fala, se eu subo aos céus, tu também está. Ele pega pesado. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aí ele vai para o ar. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar-me a tua mão e a tua destra me susterá. Aleluia! Esse é nosso Deus que sonda o nosso coração, que sonda a nossa mente, que sabe quem somos nós, que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, e por mais longe que a gente vá, Deus vai, Deus conhece, Deus está, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é supremo, e nessa noite Ele vai sondar o teu coração. Mas Jonas foi bobão. E a Bíblia fala que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E eu vou explicar aqui por que ele foi para Tarsis. A Bíblia fala que ele vai em Iope, que é Jope. Até hoje tem lá o porto onde Jonas esteve. As ruínas do porto estão lá, a madeira do templo de Jonas está lá.
E ele vai, compra a passagem, pega um barco para Tarsis. E a Bíblia fala que ele vai para um local longe, longe da presença do Senhor. Mas vamos daqui falar um pouco, irmão, a respeito da caminhada de Jonas. Primeiramente, aonde Jonas estava, a profecia era rara. Haviam poucos profetas disponíveis para liberar a palavra de bênção ou de juízo para o povo. Quais eram os profetas que viviam no tempo de Jonas? Oséias, Amós e Jonas. Eram praticamente 3 homens que liberavam a palavra profética para Deus em toda Israel, tanto no reino do norte como no reino do sul. E o que me chama a atenção, irmãos, é que fazendo essa pregação, Deus me deu a revelação por que Jonas foge para Tarsis, ele vai para longe. Quando você vê lá na palavra, em 1 Reis, capítulo 14, versículo 25, você lê o seguinte: restabeleceu ele os limites de Israel. Olha só, restabeleceu, ou seja, Deus abençoou a Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta. Ou seja, Jonas foi usado por Deus para liberar uma palavra de bênção para o povo que estava ali em Israel, em Jerusalém. Enquanto que Oséias e Amós liberaram palavras diferenciadas, mas Jonas não. Nesse período aqui, Jonas foi um homem usado por Deus para liberar uma palavra de bênção. Mas teve um problema. Quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, aonde era Nínive? Nínive era uma terra dos gentios, e os gentios habitavam ali, e Jonas, vendo que se ele pregasse para Nínive, para os gentios que estavam ali, os gentios se converteriam. Então, irmãos e irmãs, Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Por quê? Porque se os ninivitas se convertessem, haveria uma grande briga, uma grande rixa entre os hebreus e entre os gentios. Ou seja, os hebreus iam falar assim: mas espera aí, esses ímpios agora estão virando crente. Como pode um impuro? Lembra de Pedro, Lucas 10? Quando Pedro não queria pregar para Cornélio? Olha aí, aconteceu a mesma coisa aqui nesse episódio. Então Jonas se viu numa situação difícil. Como é que eu vou pregar para um povo pecador, ímpio, cheio de coisa errada? E se eu prego para eles se convertem, os meus amigos vão falar mal de mim, os meus amigos vão me ver como um profeta do mal, então eu não posso fazer isso. Então, irmão, Jonas se viu ali numa situação muito complicada, e o que ele faz? Ele vai, pega um barco e foge para onde? Para Tarsis, um local também, um navio que era cheio de gentios. Eu quero aqui liberar uma palavra para você. Você na live que está desviado, aonde você for, Deus vai te achar. Você pode ir para a lua, Deus está lá. Deus está vendo. Ou seja, irmãos e irmãs, esse momento de Jonas aqui foi um momento assim de desespero. Ele ficou desesperado. Eu não posso pregar para esse povo, eu não posso falar do amor de Deus para esse povo, porque se eu falo, eu vou ficar mal. O que ele faz? Ele pega um navio e foge para Tarsis. O que me chama mais a atenção, irmãos, é que Jonas, ele se organizou para estar longe do Senhor. Ele vai, paga uma passagem, entra no navio. Para onde ele fica? Ele vai lá para o porão do navio. Ele fica lá encolhido, lá dormindo lá.
Como que se Deus não vai me achar aqui. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Posso ouvir um aleluia aí? Contemplando os maus e os bons. Você acha que Deus não está vendo o homem que assalta? Você acha que Deus não está vendo o homem adúltero? Você acha que que Deus não está vendo o estuprador? Vocês acham que a justiça de Deus falha? Eu digo para você nessa noite, como profeta do Senhor, Deus vê tudo, Deus conhece tudo, e a justiça do Senhor não falha. Deus contempla os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Provérbios 5, versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Salmo 33, versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia. Quem aguarda aqui a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, levanta a mão e exalta o Senhor. Se você aguarda a misericórdia do Senhor, a graça dEle, o perdão dEle, a bênção dEle, os olhos do Senhor estão sobre você, não para te amaldiçoar, mas para te abençoar. Algumas coisas aqui estranhas que ele fez. Ele planeja a sua oposição, a fuga de Deus. Ele viaja para Jope. Ele compra uma passagem de barco. Ele sobe no barco. Muito embora ele soubesse que o barco era de gentios. Mas peraí, ele não queria pregar para os gentios. Como é que ele vai para um barco gentio? Uma coisa muito redundante, uma coisa muito estranha. Se ele não queria saber da conversão dos ninivitas, como é que ele vai e pega um barco de pessoas que não eram hebreus? E o que me chama mais a atenção ali, que mesmo Jonas estando no pecado, estando no perigo, estando no erro, Deus agiu naquele barco. E eu digo para você que Deus não agiu no pecado de Jonas, mas Deus agiu porque a sua palavra não volta vazia. Quando Jonas falou que era hebreu e que temia ao Senhor, aqueles homens antes estavam clamando aos deuses dele, ao Ogum, a não sei quem, a Moloque, aos demônios dele. Mas quando Jonas falou que servia ao Deus de Israel, eles começaram a clamar ao Deus verdadeiro. Meu Deus, quando olhamos para a realidade desse mundo e da igreja do Senhor, nós fazemos uma análise, quantos fugitivos nós temos hoje no Brasil? Você deve conhecer algum fugitivo perto da sua casa. Algum fugitivo batizado no Espírito Santo, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já foi membro de igreja, que já ministrou no altar, que já dançou na coreografia, que já pregou o evangelho, mas hoje é fugitivo. Fugiu do redil. Correu do desafio. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida essa palavra. Você não será um fugitivo. Quem recebe aí, diga aleluia aí. Não seja um fugitivo. Às vezes não vem lágrima nos olhos quando eu estou aqui durante a semana, eu vejo um fugitivo passando. E às vezes ele passa, nem olha para a igreja. Como que se isso aqui já era para mim. Fugitivo.
Já foi tempo que eu vinha nessa igreja, já foi tempo que eu orava, já foi tempo que eu lia a palavra. Já foi tempo que eu falava em mistério com Deus, já foi tempo que eu orava de madrugada, hoje não é. Por que tu não ora mais? Porque eu sou um fugitivo. Mas o que me chama a atenção é que esses fugitivos, eles sabem que de Deus não se pode fugir. Deus sabia exatamente aonde Jonas estava, irmãos. Muito embora ele estivesse lá no fundo do navio, lá no escurinho, lá no cantinho, Deus estava vendo Jonas lá dentro. O que Deus faz? E ele envia um mistério, e ele vai e mexe nas águas do mar, e de repente começa uma grande tempestade. Já era Deus movendo. O que me causa muita estranheza, irmão, é que o desviado, ele não tem medo de ser desviado. Já percebeu isso? O mundo fala tão alto no coração dele, fala tão alto, que ele não tem mais temor. Ele perdeu o respeito. Ele perdeu a reverência. Ele perdeu a fidelidade a Deus. Ele se esqueceu das honras que Deus fez na vida dele. Misericórdia. Deus vai, provoca uma grande tempestade. E montando esse sermão, Deus falou ao meu coração, tem crente assim, mesmo na tempestade, Jonas não acordou. Já percebeu isso? Tem crente desviado, irmãos, que Deus sacode a vida dele de uma forma, e ele não consegue perceber que é Deus falando, vem, volta. Se você não voltar, o meu inimigo vai te ceifar, volta. Daí a gente vê, irmãos, a força que tem o pecado. O pecado é tão forte na vida dele que Deus manda as tempestades, Deus manda os trovões, os relâmpagos, ele não está nem aí. Foi Jonas. Jonas dormindo no porão do barco, do navio, não estava se importando com o vento, não estava se importando com os raios, não estava se importando com o barco movendo para lá e para cá, quase afundando, e Jonas dormindo. Aí o que acontece, irmãos? A coisa inverte. Os incrédulos é que vão até Jonas. E eles começam a fazer algumas perguntas, irmãos, e colocando Jonas na parede. Quem é você? Quem é o teu Deus? De onde você veio? Por que que isso está acontecendo conosco? O que é que você fez? Diabo, acusador. Aqui, o que se passa contigo? Agarrado nesse sono. Levanta-te. Ele fala, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não morramos. Mas mesmo assim, irmãos, o coração de Jonas continua indiferente, continua pesado, temeroso, tenso, apático ao poder de Deus. A pior coisa que existe, irmãos, é o crente que não tem o Espírito de Deus e ele pensa que tem. Já pegou para desviado? O que ele fala? Não, mas eu estou com Deus. É ou não é assim? Mas eu estou com Deus. Não, mas eu oro. Mas Deus me ouve. Mas Deus fala comigo. Jonas.
totalmente indiferente à voz do Senhor, mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, liberar na tua vida. Você não ficará apático à voz de Deus. Quem recebe essa palavra aí? Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Quando Deus falar, ouça o que Deus está falando na sua vida, no seu coração. Não fique apático à voz do Senhor, obedeça à voz do Senhor. Tema o Senhor, reverencie o Senhor. Irmãos, até mesmo os incrédulos, eles podem sim estar desgostosos com os santos, tentando de alguma forma resolver o seu problema, mas quando eles descobrem que o Deus de Jonas era o Deus de Israel, a coisa muda. Ele sabia que Jonas estava com algum peso sobre ele, mas eles não sabiam que Jonas havia desobedecido ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Quando Jonas falou que ele era temente a Deus, temente ao Deus dos hebreus, o pessoal logo, epa, peraí, quem é esse? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É Moloque? Não. Quem é esse Deus? É Aserá? Não. Quem é esse Deus? É Baal? Não, peraí, esse Deus aí é aquele Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus da sarça ardente, é o Deus que fez descer fogo no Monte Carmelo, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus de Elias. Esse Deus é diferente. E eles perguntam, o que podemos fazer para que essa tempestade se aparte de nós? O que podemos fazer para que esse tumulto saia do nosso barco? Eu tenho uma pregação cujo tema dela é o seguinte: o pecado é injusto. Repita comigo, o pecado é injusto. Eu peco, paga o pastor Diego, paga a Sandra, paga a Michele, paga a Dalmi, paga a Rosângela, paga todo mundo aqui. O meu pecado repercute em você. O seu pecado pode repercutir na minha vida. Mas pastor, não tem nada a ver com isso. Mas é a natureza pecaminosa do ser humano. A irmã Lourdes peca, ela está aqui, eu estou lá em Vila Isabel, mas o pecado dela me afeta. Assim como o meu pecado afeta ela, afeta o Mário, afeta a Rosana, afeta por quê? Porque nós somos um só corpo. Servimos ao mesmo Deus, mas eu vou até além, até mesmo aquele que não serve a Deus, se você serve a Deus e você tem temor de Deus, e você cai no pecado, ele também paga por causa do teu erro. Irmãos, o pecado é injusto. Por que a Covid-19? Porque o pecado é injusto, irmãos. Morre crente, morre ateu, morre macumbeiro, morre pastor, morre satanista, morre todo mundo. Por quê? O pecado é injusto. Por que não é só ímpio que pega câncer? Crente também pega câncer. Está aí a Sandra, aí, glória a Deus, foi curada em nome de Jesus. Mas por que outras pessoas também têm essa doença? Porque o pecado é injusto. Então, peraí, irmãos, quanto menos fugimos do pecado e quanto mais nos aproximamos do Senhor, nós somos abençoados. Quem recebe essa palavra aí, diga aleluia. Então, meu querido, quer ser abençoado, se aproxime do Senhor. Una-se ao Senhor, mas não fuja dele, porque se você fugir dele, não adianta, não tem para onde você ir, ele vai te pegar. Quando a coisa foi revelada, espera aí, vamos invocar o Deus de Jonas. E eles invocaram o Deus de Jonas, eles clamaram o Deus de Jonas.
Eles declararam que o Deus de Jonas é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de tal maneira, irmãos, que a Bíblia diz que eles até sacrifício ofereceram ao Senhor. Eles sacrificaram a um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ímpio, incrédulo. E eles falam: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Mas não teve jeito não, irmãos. O próprio Jonas, reconhecendo o seu erro, ele vai e pede: sou eu, me lança dentro da água. Porque se vocês me lançarem, a maldição vai parar. Que vergonha, né, irmãos? Para um servo do Senhor, para um profeta, né, pastor Diego? Que vergonha. Aí os ímpios foram lá, pegaram o Jonas, lançaram ele no mar, e a tempestade passou. Domingo passado eu preguei uma mensagem aqui. Quem lembra qual foi o tema da mensagem? Natan. Todos nós precisamos de um Natan. Lembra dessa mensagem? Mas domingo agora me deu uma outra mensagem. E a mensagem do domingo tem como tema: todos nós precisamos de um Barnabé. Apesar, irmãos e irmãs, de Jonas estar ali no pecado, está ali no erro, eu vejo no coração desses homens um pouco de benevolência. E eles lançaram Jonas no mar porque ele pediu para ir para o mar. Porque se ele não pedisse, eu creio que eles não lançariam. Mas resumindo essa palavra, irmãos, apesar de todo o pecado de Jonas, apesar de ele fugir, apesar de ele ir para longe, Deus achou a Jonas. E ele pagou pelo erro dele. Por quê? Ele foi lançado no mar. Mas não ficou por aí, irmãos. Ele foi engolido por um peixe. Um grande peixe. Hoje pela manhã, eu fui ver o meu pai. E quando chegou lá, cheguei lá, eu passei numa peixaria para comprar um camarãozinho para ele. O que aconteceu, irmãos? Eu entrei na peixaria, Sandra. Que fedor! Que cheiro! Nem comprei o peixe. Que cheiro! Falei, tem coisa estragada aqui. Tu entra numa peixaria, tu vê um cheiro desagradável. Imagina você 3 dias e 3 noites dentro das entranhas de um peixe. Imagine vocês que dificuldades, que cheiro, que aroma terrível. Imagine vocês, irmão, do peixe nadando, Jonas pulando para lá e para cá, no escuro. Porque a barriga do peixe não tem luz. Luz de LED. Imagine que trevas, irmãos. Trevas. O peixe mergulhando lá embaixo, caindo nas tripas do peixe. Deus achou Jonas. Jonas pagou o seu erro. Resumindo essa palavra, irmãos, não vale a pena fugir da presença do Senhor. Não vale a pena fugir do projeto de Deus.
Quem crê aí que Deus tem um projeto para cada um aqui, diga aleluia nessa noite aí. Você tem um projeto? Deus tem um projeto para você? Deus tem um plano para a tua vida? No nome de Jesus, não fuja do projeto de Deus. E eu digo mais para os irmãos, às vezes até você não entendeu o que eu vou falar. Mas muitas vezes é melhor você pregar para um ímpio do que você pregar para um desviado. É ou não é? Porque tu prega para o ímpio, ele não tem conhecimento. Mas vai pregar para um desviado. Tu começa a falar, não, mas eu já sei. Às vezes tu começa a falar um versículo e ele conclui. É ou não é? Às vezes você começa a falar do amor, mas Deus é amor, eu sei. Mas Deus é justiça, eu sei. Mas o pecado vai te pegar, já pegou, eu sei, eu conheço. Eu conheço. Por quê, irmãos? Porque foi embora o temor, foi embora a reverência, foi embora o respeito. Finalizando essa pregação, eu libero sobre você, no nome de Jesus, que nada vai te afastar do amor de Deus. Quem recebe, diga aleluia aí. Eu libero para você nessa live, no nome de Jesus, que nada vai afastar você do amor de Deus. Não fuja do plano de Deus, não fuja do projeto de Deus, não fuja daquilo que Deus tem para a tua vida. Ainda que você não entenda, meu irmão, minha irmã, ainda que isso venha comprometer alguma coisa na tua vida, alguma situação social, como Jonas, ele pensou, como é que eu vou pregar para os ninivitas, que se eu prego para os ninivitas, os hebreus vão ficar com raiva de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo Deus que elaborou um projeto para você, é o Deus que vai te guardar, é um Deus que vai te livrar, é um Deus que vai te dar todas as ferramentas para que você seja abençoado nesse projeto. Quem recebe essa palavra aí nessa noite, levanta a mão e exalta o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão.